Damos continuidade então a esta mesa, agora com o tema Catástrofes e Situações de Exceção, com moderação do enfermeiro Luís Gonçalves. O enfermeiro Luís Gonçalves é enfermeiro coordenador na Força Aérea Portuguesa, conta também já no seu currículo com várias participações em missões a nível internacional. Via Zoom iremos ter a enfermeira Joana Sá, enfermeira na Cruz Vermelha Internacional. Chamo também o Nuno Monteiro, enfermeiro no Serviço de Urgência Polo HUC do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. E também a doutora Paula Neto, médica no Instituto Nacional de Emergência Médica. Muito obrigado. Tem então a palavra o Sr. Enfermeiro Luís Gonçalves. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Não posso deixar de começar por agradecer, obviamente, o convite que a organização fez à Força Aérea Portuguesa e à minha pessoa para estar aqui convosco a moderar a última mesa do dia, sempre aquela mesa mais estoicamente difícil, mas acho que a qualidade não vos vai deixar ir para casa com o espírito sossegado e sempre com vontade de voltar numa próxima oportunidade. Vamos ter, de facto, uma mesa recheada. A Joana Sá vai estar connosco em Zoom. A Joana é uma enfermeira atualmente com funções de gestora em programas de saúde, com mestrado em saúde pública, uma pós-graduação em enfermagem pré-hospitalar. Teve a função de enfermeira diretora no Red Cross International Committee durante o período mais difícil das nossas vidas, começando em 2020, é sempre uma maçã envenenada que ela recebeu, e vai-nos trazer a diferença do trabalho em situações de catástrofe. O Nuno, eu faço já a apresentação dos três, depois ganhamos aqui algum tempo. O Nuno, enquanto enfermeiro especialista em médico-cirúrgica e mestrado de enfermagem da pessoa em situação crítica, vai-nos trazer a sua experiência em missões que esteve fora de fronteira, sobretudo nas Filipinas. E depois a Paula Neto, subejamente conhecida da casa, acho que dispensa também algumas apresentações, especialista em pediatria dos quadros permanentes do INEM, com várias experiências também fora de fronteiras e conhecidas de toda a gente. A última, mais recente, Moçambique, penso que não estou errado. Uma boa experiência no meio da lama. E pronto, vamos dar início aos trabalhos então. Joana, penso que será contigo que vamos começar esta mesa. Faz parte dos Zooms, não é? Acho que todos estamos habituados a isto. Acho que ganhamos uma experiência em Zoom e iTeams brutal, foi o que a pandemia acabou por nos trazer. Foi muito bom, sobretudo nas reuniões de pais, nas escolas, foi excelente. Gostei da experiência. Se a Joana tiver com algumas complicações, a Joana está fora, está na Venezuela neste momento, nesta tal função de gestora de programas de saúde. E na Venezuela, como não é um ambiente pacífico, se lá já roubaram o router ou uma coisa assim. Tenho algumas pombas tirando a cartola, mas se calhar eu sugeria avançarmos com o Nuno Monteiro, provavelmente. E depois voltávamos à Joana. Boa tarde. Antes de mais, cabe-me agradecer o convite que me foi dirigido e prestar os meus cumprimentos a tão ilustre mesa. E dar mais uma vez a boa tarde, ou os meus cumprimentos àquelas pessoas que de facto são fundamentais no dia de hoje, que é o nosso auditório. Eu venho-vos falar sobre a minha primeira experiência internacional em missão humanitária, que foi de facto aquela que me mudou de alguma forma e mudou a minha vida. Então, contextualizando um bocadinho, a catástrofe foi um tufão chamado, ou nomeado de Haiyan, que atingiu principalmente o Sudeste Asiático. Dentro do Sudeste Asiático, a zona mais afetada foram as Filipinas, um arquipélago imenso, com muitos milhares de ilhas, e foi fustigado com ventos acima dos 300 km/h. Foi chamada de tempestade perfeita e até à data teria sido a mais forte, a pior tempestade de que haveria registro. Estimam-se, neste momento, cerca de 10 mil mortos, confirmados, ainda hoje estão cerca de 6.400, e os restantes são pessoas que foram dadas como desaparecidas e não haverá rastro, pelo menos para já.
Como afetados, estamos a falar de uma população de 15 milhões de pessoas. Okay? O tufão entrou por uma pontinha mesmo de uma ilha que é a Ilha de Samar e atravessou a parte central das Filipinas e, com isso, levou ao caos e à destruição. Ok. Este é só um exemplo do tipo de destruição que nós podíamos ver. É que nós falarmos em ventos de 300 km/h, ok, tudo bem. No entanto, se nós tivermos noção que estruturas ficaram completamente devastadas ou destruídas, nomeadamente escolas, hospitais, centros de saúde, habitações, e para nós termos ainda mais a noção, posso-vos aqui na fotografia da direita, vemos uma floresta de coqueiros. O coqueiro é uma árvore que evoluiu no sentido de suportar ventos de muitos quilómetros/hora. Estes estavam partidos como se fossem um fósforo que tivesse quebrado. Então, eu na altura já era enfermeiro no serviço de urgência dos hospitais da Universidade de Coimbra e estava mais ou menos a meio do meu percurso formativo do mestrado, da fase letiva. O convite surgiu para eu ser inserido numa equipa que iria trabalhar em conjunto com uma instituição local, a FPOP, Family Planning Organization of the Philippines, em articulação com o Ministério da Saúde local e com a ONU, o Cluster da Saúde. E nós, no seio dessa missão, propusemos a colaborar na prestação de cuidados de saúde em situação de urgência e emergência e colaborar na prestação de cuidados de saúde a grávidas e puérperas na área de promoção da saúde e prevenção da doença, porque é essa a principal função da FPOP. Em relação à prestação de cuidado, porquê isto? Primeiro, urgência e emergência, porque na altura em que aterramos nas Filipinas, em que nós chegámos à cidade de Tacloban, tinham passado cerca de 11 dias do tufão, a cidade e a ilha de Leyte estavam sob lei marcial, havia tropa por tudo quanto é lado, havia checkpoints a cada 2 km, havia pilhagens. Posso-vos dizer que foi a primeira vez que eu tive uma arma apontada, foi a primeira vez que eu ouvi uma rajada de metralhadora à meia da noite. Foi engraçado. Mas o nosso principal objetivo era prestar cuidados e não duplicar os cuidados que existiam. Okay? Nós tínhamos que jogar também com os outros, como eles dizem na ONU, com os outros players, e não duplicar os cuidados. Então, sim senhor, nós asseguramos esta parte. Na primeira parte da missão, em relação à prestação dos cuidados de saúde em situação de emergência e urgência, foi ali, como eu já disse, na Ilha de Leyte, mais propriamente nas cidades de Tacloban e Abuyo. Fomos substituir inicialmente e depois reforçar as equipas do Hospital Distrital de Abuyo. Inicialmente em Tacloban estivemos no acampamento da Cruz Vermelha Filipina, que além da Cruz Vermelha tinha várias outras instituições internacionais e era aqui que era o comando de operações naquela zona. E volto a dizer, era lei marcial, para quem nunca tinha estado assim em contacto com muitas movimentações militares. É um impacto um bocado estranho. Chegar e ter que parar a cada 2 km, ainda por cima e identificado, missão humanitária, FPOP, Cruz Vermelha, mas não, temos mesmo de parar. Na segunda parte da missão, na prestação de cuidados de saúde a grávidas e puérperas, aí já foi na Ilha de Samar, em várias localidades. Tínhamos a nossa base em Catbalogan, que é uma cidade costeira mais ou menos central, e iríamos trabalhar especialmente na prevenção de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, prevenção de gravidez na adolescência e ou gravidez inesperada, vigilância de saúde na grávida, no recém-nascido e a disponibilização dos kits MISP. Os kits MISP, na altura, estavam a surgir pela FPOP, que são os Major Incident Service Pack. É um conjunto de objetos que é fornecido de modo a proporcionar algum tipo de limpeza
quando as mulheres estão a dar à luz, como se costuma dizer, a dar à luz, e de modo a assegurar algum tipo de higienização, algum tipo de limpeza. É um kit muito básico, tem 2 lençóis, tem 2 pares de luvas, 2 pedaços de fio e uma lâmina de bisturi. No entanto, era mais do que aquilo que havia. Então, durante a prestação de cuidados de emergência, não é, a tal primeira parte, surgiu a necessidade, nós tínhamos cerca de 150 a 200 pessoas logo ao nascer do dia a procurarem os nossos cuidados. Houve a necessidade de priorizar os cuidados de acordo com as queixas da pessoa e a sua gravidade, propriamente dita, ou seja, houve a necessidade de implementar um sistema de triagem que foi feito, essa triagem era feita pelos enfermeiros locais, enfermeiros da Cruz Vermelha, obviamente por questões de linguagem, mesmo assim não era fácil, porque estamos a falar de um país que tem cerca de 70 dialetos diferentes. Tivemos que organizar o espaço de trabalho no mesmo espaço, já por si, diminuto. Tivemos de acomodar 2 zonas de consulta e uma sala de emergência improvisada e tivemos que articular com todas as nossas instituições de suporte, ou seja, hospitais para onde nós evacuávamos as vítimas, Exército, Bombeiros, Cruz Vermelha, Polícia, Forças de Segurança, forças internacionais, e isto foi de facto aliciante e foi de facto cansativo mesmo. Não é assim tão fácil, é muito giro falar nisto, mas na altura, no local, quando toda a gente tem os nervos em franja, não é assim tão fácil. Mas aqui fica, e aqui eu levo, ou trouxe, melhor dizendo, a importância de trabalhar em equipa, de uma equipa multiprofissional, multidisciplinar, mas trabalhar em equipa. Todos nós trabalhávamos para o mesmo, todos nós trabalhávamos na mesma direção, com o mesmo objetivo. Se eu não tenho, tu tens, ok, então trabalhamos os dois. Não havia, vocês tratam disto e nós tratamos. Não, estamos aqui para o mesmo. Acabou. Só para vocês terem noção, isto na fotografia da esquerda é a nossa sala de trabalho, ou o que restava dela, e da direita já é ao fim do dia e mesmo assim estão lá, não dá para ver muito bem, mas estão cerca de 20 pessoas ainda à espera de observação. Na segunda parte da missão, na prestação de cuidados de saúde às grávidas e puérperas, o que é que foi necessário? Foi planear com antecedência, junto das comunidades, as missões a realizar, obter a autorização do capitão de Barangay. O capitão de Barangay é uma figura ou semelhante a um líder tribal. Sem autorização dele não há hipótese de entrar. Fazer chegar a informação à população através, lá está, do capitão de Barangay, garantindo que no dia da missão teríamos o máximo de pessoas possível no local, garantir junto do capitão de Barangay também um espaço onde pudéssemos trabalhar. E então, nesta altura, eu recordei aquilo que nos diz o nosso REP sobre a enfermagem, que é a profissão que presta cuidados desde a concepção até à morte. E lembrei-me também a definição das competências específicas do enfermeiro especialista em médico-cirúrgico na vertente da pessoa em situação crítica, em que diz que o enfermeiro especialista deve dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe da concepção à ação. Isto para mim era uma novidade e neste momento é uma presença. Nós, num curto espaço de tempo, eu e a minha equipa tivemos que mobilizar os nossos conhecimentos. Eu tive que mobilizar os meus conhecimentos da licenciatura e já aqueles que eu tinha obtido na especialidade. Tive que mobilizar competências já adquiridas e tive que planear e prestar cuidados nos mais variados cenários, às mais variadas pessoas, com as várias faixas etárias, sem material, com a colaboração de intérpretes que muitas vezes não conseguiam interpretar para nós, mas tivemos que comunicar. E aqui também a importância da comunicação, uma das coisas que eu trouxe também. E o que é que mudou? Que é isto que é a parte do e agora. Mudou que eu, enquanto profissional, enquanto enfermeiro do serviço de urgência, permitiu-me
ter uma maior capacidade para organizar o caos, para organizar a prestação dos cuidados, para organizar os meus cuidados, de acordo seja com a afluência das pessoas, ou a afluência de doentes ao SU, seja com a sua gravidade ou com a sua apresentação clínica. E exemplos disso, temos os incêndios em Pedrógão, em 2017, que de uma forma assim, quase acidental, acabei por ter que fazer uma triagem a todas as vítimas que lá entraram, acabei por ter que ajudar a fazer uma sala de emergência na área cirúrgica e entre outras coisas. No acidente do Alfa Pendular também lá estava, também tive que fazer a triagem às vítimas, também tive que ajudar a organizar o espaço da urgência e depois a nossa famosa pandemia Covid-19, que numa afluência tantas vezes anormal, desculpem a expressão, mas houve que organizar e priorizar os cuidados ainda antes de haver um contacto com o serviço em si. Isto, neste momento, eu concluo que a experiência obtida em cenário de catástrofe permite organizar a capacidade de resposta do profissional, consequentemente, a capacidade de resposta da instituição, em cenários desde os mais simples aos mais complexos, seja catástrofe ou multivítimas. E lembrar que as competências, sejam elas técnicas ou não técnicas, nas áreas de prevenção, preparação, resposta e recuperação, a aquisição dessas competências é mais célere e são aprendizagens que não se esquecem. Okay? Nós ficamos com marcas positivas e negativas que ficam para o resto da vida. E um ponto é uma avaliação rápida e uma rápida decisão. É uma das coisas que eu melhor aprendi, uma das aprendizagens que eu trago ainda hoje comigo e penso que ficará comigo até ao fim. Além disso, não foi só o profissional que mudou. As pessoas mudam. Num primeiro contacto, as pessoas mudam. As pequenas preocupações são só pequenas, não valem a pena. Os doentes são nossos. Okay? Não são da responsabilidade do médico, não. São meus. Os meus doentes são meus. E a decisão sobre eles também é minha. Não é só dos outros profissionais, não. Também é minha. A decisão em pequenas coisas é muito mais rápida. Há lembranças que surgem com os cheiros, assim do nada. Há caras que não se esquecem. E a vontade de voltar continua e continuará todos os dias até lá voltar. E porquê? Porque também há coisas boas e também há histórias boas. Esta menina nasceu na fase mais complicada do tufão, na cidade mais destruída do tufão, e que ficou com o seu nome, Yolanda. Há cheiros, e esta fotografia central é isso mesmo, é o cheiro de cadáveres em decomposição, que não se esquecem, nunca mais. E há caras que de facto não se esquecem, tipo um miúdo que a tentar ocupar-se, procurar alguma coisa, brincar, vê alguém passar e diz adeus, não pede, como se calhar não estávamos habituados. Não, diz adeus. E essas marcas ficam, positivamente, felizmente, mas ficam. Espero que tenham gostado. É isto que eu tenho para vos dizer. O meu obrigado. Obrigado também a esta equipa que eu aqui vos mostro e a estas duas crianças que eu um dia gostaria de voltar a ver também. Porque também elas, só com esta fotografia, me deram um ensinamento para a vida. Obrigado. Obrigado, Nuno. Vamos deixando as perguntas para o fim. Vou passar a palavra à Paula Neto. Não sei se a Joana Sá já está online outra vez. Disseste que ias pôr de lado. Menos. Eu vou-me pôr de lado. Já tenho esta técnica. Isto, palanques com computadores à frente, não dão jeito nenhum. Então, antes de mais nada, agradecer o convite. É sempre um gosto participar nestes encontros, principalmente quando estamos um bocadinho a regressar de uma pandemia em que tudo se passava online e por isso ver as pessoas todas juntas, poder haver o convívio e o contacto entre as pessoas na partilha de experiências, penso que é com certeza uma grande satisfação.
Eu, como sou da outra classe, mas daquela que habitualmente habitualmente trabalha e tem muito de perto os enfermeiros, e por isso os doentes não são meus, são nossos, habitualmente, pelo menos na área do pré-hospitalar. É muito isso que se passa, e quem tem experiência de pré-hospitalar, se calhar mais do que a proteção das salas do hospital, sabe do que é que eu estou a falar. E, portanto, tenho muita satisfação em estar aqui e falar-vos um bocadinho de catástrofes, situações de exceção, aquilo que nós devemos pensar quando vamos para estes cenários. Só fazer aqui um certo enquadramento, depois a organização dos cenários em multivítimas e falar também do módulo de emergência médica, que vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Nuno falou há bocado das missões internacionais, explicar-vos também um bocadinho como é que funciona este nosso módulo de emergência médica, que é um dos módulos que habitualmente é projetado nestes contextos internacionais. E isto faz sentido porquê? Porque, efetivamente, são muitas as situações em que acidentes multivítimas com elevada complexidade nos vão surgindo, e nós aqui na zona centro, se calhar, somos pródigos nestes incidentes. Eu costumo dizer sempre à malta do INEM que, quando quiserem aprender a gerir cenários, têm que ir para o centro, passar cá uma semaninha, para ver se passar aqui umas temporadas, porque as desgraças acontecem habitualmente aqui. E para dar resposta a isso tem que haver uma gestão articulada dos recursos. Habitualmente são escassos e, portanto, tem que haver uma gestão bastante articulada entre os diferentes sistemas, não só no contexto do pré-hospitalar, onde essa gestão é muito importante, mas depois também a gestão com o intra-hospitalar, com os hospitais, com a referenciação, com a drenagem dos doentes, e por isso a articulação entre o que está na rua e o que está no hospital é essencial. E nós aqui no SHUC, pelo menos nós no INEM pré-hospitalar e aqui o SHUC, temos uma relação muito próxima nesse aspecto, e temos trabalhado muito em conjunto em termos até de algumas áreas cruciais, como é o trauma e a via verde do trauma, precisamente para criar esta ligação que tem que existir entre a rua e o hospital. Então, o que é uma situação de exceção? É aquela em que, de causas naturais ou provocadas pelo homem, há um elevado número de vítimas e, portanto, há um desequilíbrio entre aquilo que são as necessidades e aquilo que é a capacidade ou os recursos que estão disponíveis. E temos vários exemplos, não é? Alcafaxa, em 1985, foi o pior desastre ferroviário que existiu em Portugal. Nem se sabe bem ao certo quantas pessoas é que morreram, estima-se 150, mas muitas delas nunca sequer foram identificadas. E isto ocorreu em 1985, já existia o INEM, mas ainda éramos muito pequeninos e a estrutura ainda estava muito no início. E, portanto, a gestão do cenário, a gestão do socorro foi da forma que se conseguiu. E com grande mérito de quem lá esteve e conseguiu fazer alguma coisa por aquele cenário que efetivamente foi dantesco. Depois disso, já há muitos outros acidentes. Então o IP3 é pródigo em aventuras, assim como a A25. Este acidente da A25, por exemplo, envolveu 50 carros, nos dois sentidos da autoestrada, e, portanto, em termos de gestão de um cenário, como vocês devem imaginar, foi uma gestão bastante complexa. Já depois disso, os incêndios são sempre momentos, e cada vez mais tentamos fazer uma preparação e uma gestão antecipada daquilo que possam ser as necessidades na época dos incêndios, mas efetivamente 2017 foi aquele ano tenebroso que ninguém quer lembrar, em que se fez muito e
E quando pensámos que já tínhamos feito muito em junho, chegamos à conclusão que afinal ainda podia haver outra situação pior, e outubro ainda conseguiu ser pior do que junho. Isto, na minha visão, ou na minha perspectiva, que estive nos dois momentos. Nunca pensei, depois de junho, nunca achei que pudesse ter outra situação como aquelas, e efetivamente outubro acabou por ainda ser pior. Vila Nova da Rainha, malta a jogar às cartas, esquecem-se de abrir as portas, e mais uma vez uma situação muito complexa, em que aqui a gestão desta ocorrência teve algumas particularidades, que é uma situação que acontece muito nestas situações de catástrofe ou situações de exceção, que tem a ver com a tentativa de organizar a própria evacuação das vítimas e a própria evacuação das ambulâncias, que muitas vezes é esquecida, porque se tivermos um sítio com acessos complicados, isso tem que ser tido logo em conta de início, mas, portanto, tem que ser tido em conta e tem que ser pensado. E depois choro, também já foi aqui falado, mais uma vez um potencial acidente enorme, um Alfa com 200 e tal pessoas, uma sexta-feira à tarde, um Alfa a vir de Lisboa, e portanto tinha tudo para efetivamente correr mal. Felizmente não correu assim tão mal, mas permitiu, não correu assim tão mal, porque também as coisas funcionaram bem em termos de pré-hospitalar e de articulação até com o hospital, e nesse aspecto vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu disse no início. Tivemos uma articulação excelente com o ZUC, e a resposta do ZUC também, do CHUC, também foi bastante, portanto foi uma resposta também excepcional. Acabou por não ter o número de feridos como inicialmente até esperávamos, mas permitiu que efetivamente testássemos e que verificássemos que as coisas, quando são pensadas e treinadas e testadas várias vezes, as coisas até funcionam. E o que é complexo nestas situações? É que nós estamos habituados a trabalhar para uma vítima, e vamos fazer tudo por ela, não é? Quem está no pré-hospitalar faz tudo por aquela, vocês nos serviços de urgência fazem tudo pelas vossas vítimas. E normalmente até temos um rácio de uma vítima para não sei quantos profissionais a trabalhar ali. Quando temos uma situação de exceção, troca-se tudo, não é? Aquilo que é o 2 para 1 passa a ser 1 para 10 ou 20. E então há escolhas que efetivamente têm que ser feitas. E por isso tem que haver uma resposta. E essa resposta tem que ser essencialmente uma resposta articulada. E articulada no contexto do pré-hospitalar entre todos os agentes de proteção civil, e daí também haver um sistema integrado de operações de proteção e socorro, em que nós naturalmente entramos na parte do socorro, mas este sistema tem que ser uma resposta articulada entre todos, porque só assim é que se vai conseguir salvar o maior número de vítimas, que é o grande objetivo nestas situações em que muitas vezes pode não ser possível salvar todos. E então como é que se organiza como é que se organizam estas situações? Primeiro organizam-se com base em coisas que estão escritas, guidelines que estão definidas, abordagens que já estão testadas, e portanto para isso nós temos que saber, nós temos que ler, temos que estudar, temos que aprender, porque só assim é que é possível também dar uma resposta eficiente. Mas depois, em termos práticos, como é que nós vamos responder? Por um lado, há aqueles que fazem a busca e salvamento, que não somos nós, no caso concreto do INEM, não é o INEM que faz isso. Por muito que nos custe saber que temos uma vítima a precisar de nós dentro de uma casa a arder, não somos nós que vamos lá buscá-la. Não podemos. Alguém com recursos e capacidade para isso é que tem que lá ir. Portanto, nós vamos nos estrear naquilo que é a nossa função central, que é a triagem primária, evacuação, estabilização, evacuação secundária, portanto, esta é a abordagem inicial.
Então, e o que é que acontece? Quem é que vai dar esta resposta? Normalmente não são sempre os mesmos. Muitas vezes são os mesmos, mas é porque aparecem lá a seguir. Mas a resposta inicial é dada por quem está no dia-a-dia, nos meios, nas ambulâncias, na VMER, e por isso pode ter que ser dada por qualquer um de nós aqui que faz pré-hospitalar. E para isso nós temos que pensar então, de uma forma simples, 5 coisas rápidas que temos que ter em consideração, que é o modelo dos 5S. Segurança, avaliação do cenário, informação, assumir o comando e triagem. Rapidamente, segurança. Já sabemos, e quem faz cursos no INEM, quem faz formação, quem fala no INEM já sabe que as condições de segurança são essenciais, nunca vamos a lado nenhum sem as ter garantidas. Depois, avaliar o cenário. A primeira equipa tem que avaliar e tem que ser os primeiros olhos daquilo que se passa naquela ocorrência. E tem que avaliar com as equipas que estão de comando, quer na área do socorro, quer na área de segurança, exatamente tentar perceber o que é que se passa, qual é a ocorrência, qual é o número previsível de vítimas, que tipo de situação é que temos. Temos queimados, temos crianças, temos só trauma, quantas vítimas é que serão, qual é a área que está envolvida, como é que se vai conseguir cá chegar. Porque essa informação, sem essa informação nós não conseguimos evoluir no cenário. Ninguém nos vai mandar ajuda se nós não a transmitirmos que estamos a precisar dela. E por isso aquilo que eu costumo dizer sempre na área da formação é que a malta tem que deixar de pensar com o estetoscópio e começar a pensar com uma caneta. Tem que se esquecer que é médico ou que é enfermeiro e não vai poder estar a socorrer as vítimas para poder fazer uma avaliação do cenário. E essa avaliação é essencial que seja passada rapidamente a quem vai fazer depois a gestão e a comunicação e a articulação entre as diferentes entidades, que é o CODU. Quem vai despachar meios, quem vai perceber como é que estão os hospitais, quem vai contactar os hospitais e avisar para que precisamente no âmbito também do hospital sejam ativados os seus mecanismos de forma a poderem estar preparados para as ocorrências. E isso tem que ser feito a nível central. E por isso, se nós não fizermos esta passagem de dados, a informação nunca vai chegar. E só depois é que vamos assumir a coordenação da resposta à emergência médica. Mas até aqui, a nossa resposta não é começar a ver vítimas. Temos que ter todos noção que se nós agarrarmos a uma vítima, todas as outras vamos perdê-las. E, portanto, mesmo aqui, já depois vamos continuar essencialmente com o papel e com a caneta, a tentar perceber o que é que reforços é que são necessários, perceber onde é que se vai começar a fazer a triagem, perceber onde é que se vão começar a colocar as vítimas, possíveis locais, se houver condições para isso e tiver indicação para montar postos médicos avançados ou estruturas de suporte para fazer uma primeira estabilização das vítimas, locais para aterragens de helicópteros. Portanto, toda esta gestão, como vos digo, não é o médico, não é a função habitual do médico, não é a função habitual do enfermeiro, mas é a função que tem que ser feita. Só aqui para vocês terem uma noção, não sei se dá para ver muito bem, mas se nós virmos, nós temos o acidente o acidente aqui, foi feita uma primeira triagem e a colocação do PMA foi feita aqui. Só para vocês terem uma noção que a colocação foi aqui e há estes corredores todos disponíveis para fazer a evacuação depois das vítimas. Portanto, tudo isto tem que ser ponderado no local e pensado e ser tido em consideração. E depois de iniciar a triagem. E a triagem vai ser, o objetivo principal é chegarmos àqueles que são graves e críticos, mas que são viáveis e os podemos salvar. E a ideia será salvar o máximo de vítimas possíveis. Tentar esquecer aqueles que distraem muito, que são os ligeiros e os ilesos, porque são os que andam, são os mais apelativos, são os que estão sempre a pedir ajuda, e aqueles que, olhando para eles, percebemos facilmente que também não são viáveis e por isso não é nesses que vamos investir. E para isso existem sistemas de triagem, nós usamos a triagem START, que basicamente vai definir as prioridades em quatro categorias.
as nossas estruturas de suporte para permitir fazer esta triagem em postos médicos avançados, e depois a comunicação com o hospital e a evacuação secundária. E como eu vos disse, no caso do SOR, isso funcionou muito bem. Temos aqui a ligação do pré-hospitalar com o hospital. Quando nós chegamos com as primeiras vítimas de SOR, já o hospital estava perfeitamente adaptado e estruturado para nos poder dar resposta. E, quando necessário, também articular com outras unidades, com outras entidades, nomeadamente quando há necessidade de evacuar feridos para outras unidades hospitalares mais distantes, distribuir doentes, como aconteceu na altura dos incêndios, em que houve necessidade de distribuir os queimados por várias unidades. Então aí tivemos que recorrer a outras entidades, nomeadamente a Força Aérea foi um dos que colaboraram connosco. Então, e a nível internacional, não só, mas também a nível nacional, o que é que nós temos? Os módulos de emergência médica, um bocadinho no sentido de tentar dar resposta às situações complexas de emergência ou de catástrofes. Há a necessidade de ter umas estruturas, que são estes módulos de emergência médica, de antes chamávamos hospitais de campanha e afins, mas agora este nome é mais fixe, que são estruturas que estão balizadas no caso dos EMTs, que estão certificados, como é o caso do INEM, estão balizadas pela Organização Mundial de Saúde, que permite garantir que estas estruturas cumprem um conjunto de estándares que permite dar resposta, porque elas vão responder a quê? Vão responder às unidades de saúde quando elas estão deficitárias, que é o que aconteceu, por exemplo, nas Filipinas, não é? Se os hospitais estão destruídos, as equipas não estão lá, e então estes módulos vão estar organizados por tipos. O EMT do INEM e português, portanto, é um tipo 1, que é uma estrutura mais básica, que vai dar resposta e substituir as unidades mais básicas dos países afetados, mas temos EMTs nível 2, nível 3, que permitem cuidados mais diferenciados e de substituir hospitais mais diferenciados. Era o que acontecia, por exemplo, em Moçambique, em que nós tínhamos o nosso EMT1, quando precisávamos de cirurgias e internamentos, transferíamos para o EMT espanhol, que já tinha capacidade cirúrgica, e em última análise podia ir para o EMT italiano, que estava junto ao Hospital da Beira e que tinha, inclusive, suporte de cuidados intensivos. O INEM foi certificado a 21 de março de 2019 e 8 dias depois estávamos já a montar a barraca em Moçambique, pondo em funcionamento pela primeira vez a nossa estrutura enquanto EMT. Muito rapidamente, só explicar, tem as estruturas de suporte e depois as estruturas que, sendo modulares, vão nos permitir fazer a gestão da melhor maneira e ajustar àquilo que sejam as necessidades. Em Moçambique, por exemplo, foi criada uma aula específica da pediatria porque não era porque eu lá estava, não foi nada disso, foi mesmo porque tínhamos muitas crianças, mas o nosso EMT tem essencialmente esta capacidade de estabilização e triagem inicial, ao contrário dos outros, até tem um suporte de emergência que muitos EMTs nível 1 não têm, mas dado o nosso core acabamos sempre por ter essa estrutura, tem capacidade de raio-x, e depois tem capacidade de tratamento de situações mais ligeiras ou então estabilizações iniciais para transferência, situações agudas, trauma, emergências médicas, que depois estabilização inicial e transferência para outros EMTs. Por fim, mesmo para terminar, só vos lembrar que as situações de exceção não são só complexas para quem as vive fisicamente. Também há um conjunto de outros danos que têm que ser tidos em conta e que muitas vezes causam mais vítimas até do que aquelas que são as vítimas. Por isso é que temos aqui o Nuno marcado, não é? Como ele disse há bocado.
E temos que ter em atenção a isso. Principalmente, eu reforço aqui o apoio aos profissionais, porque estas situações são muitas vezes complexas para quem as vive do ponto de vista profissional e, portanto, deve haver uma estrutura organizada que possa dar algum suporte sempre que haja essa necessidade. E, portanto, lembrar que, essencialmente, as situações de exceção vão acontecer, são sempre situações complexas, vão ser sempre diferentes, mas se nós estivermos preparados, pode ser que a coisa não corra mal. Agora, se não houver uma preparação prévia, isso, o falhanço é certo e não volta a dar. Obrigado, Paula. Eu penso que a Joana já está ali ansiosa. Já conseguiste recuperar o teu router? O meu router sempre esteve impecável, o problema foi daí, que isto aqui, a internet parece os Estados Unidos, é uma coisa incrível. Haja alguma coisa? Conseguem ouvir-me? Perfeitamente. Ok. Eu pelo menos consigo, os outros acho que sim. Ok, obrigadíssimo. Bem, então vamos lá tentar isto outra vez. Estava a começar por agradecer o convite e a lamentar não poder estar convosco hoje. Para mim é sempre um gosto ouvir a enfermagem de excelência em português e não há dúvida nenhuma que os enfermeiros portugueses têm uma capacidade que os outros não têm de se adaptar, de encontrar soluções, de sobreviver e dar a volta. Por isso, para mim, ouvir estas mesas que tive a oportunidade de assistir foi realmente um enorme gosto. Em particular, tenho que sublinhar o gosto que tive em ouvir a Isabel Santos a falar daquela que é, para mim, a minha casa também, o SU do CHC, de onde tenho parte da minha família e que durante este período da pandemia que se ultrapassaram e que fizeram um trabalho absolutamente incrível, portanto agradecer-lhes também aqui publicamente por tudo o que fizeram e que eu fui podendo acompanhar, portanto um gosto ouvi-los. Como foi mencionado, eu estou na Venezuela neste momento, deveria estar em Portugal, mas por motivos operacionais tive que ficar por cá, mas não queria deixar de partilhar algumas das minhas histórias. 15 minutos é muito curto. Quando eu vi o título desta mesa, estava em dúvida em que direção é que poderia ir. Vamos ver se vou numa direção interessante para vocês, até porque já sei que sou a última do dia, não é? Vocês já almoçaram, portanto vamos ver se conseguimos fazer isto sem festa, pelo meio. Para mim ainda é cedo, portanto, tranquilos que eu não vou adormecer. Optei então por fazer uma apresentação que fala um bocadinho sobre a importância de ter a sustentabilidade em mente quando se está a desenhar um programa de resposta humanitária, seja ela em emergência, em desenvolvimento, vou falar um bocadinho sobre isso. Mas depois eu queria realmente focar em pessoas, queria contar-vos histórias de pessoas que eu conheci e que sobreviveram às suas dificuldades. E aqui falamos de catástrofes, falamos de conflitos, falamos de situações de alta vulnerabilidade, porque na verdade, e foi muito bom ouvir também agora o Nuno falar sobre uma situação de catástrofe, a Paula dirigir-se bastante àquilo que é a emergência pré-hospitalar em Portugal. Eu, como dizia o outro, é mais bolos, eu não faço nenhuma coisa nem outra normalmente, trabalho mais em conflito, mas o trabalho de conflito é um trabalho bastante complexo que toca muitas outras áreas. Eu não vou falar diretamente sobre conflito, se quiserem para o ano convidam-me outra vez e eu com gosto partilharei um bocadinho mais sobre conflitos. Eu vou-vos pedir só para confirmar se conseguem ver a minha apresentação. Tá, Joana, podes continuar. Ok, perfeito. Então, e agora? Sim, falar um bocadinho sobre esta diferença em que o trabalho de emergência, o trabalho humanitário, normalmente divide-se em duas grandes áreas, não é? A parte de emergência e a parte de desenvolvimento. Eu sempre trabalhei em emergência, eu trabalho com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha desde 2011, e os meus primeiros 5 anos de trabalho foram quase exclusivamente dedicados a respostas de emergência em conflito. Depois comecei a trabalhar um bocadinho mais em gestão de programas e como foi mencionado,
inicialmente. Eu, neste momento, estou muito mais dedicada à gestão de programas de saúde, passei também um período na nossa sede como enfermeira diretora, mas realmente o meu gosto é estar no terreno e trabalhar com pessoas que eu posso ver todos os dias. Então, esta noção da emergência, a certa altura, é bastante cansativa, não é? O corpo vai acusando os anos, então o trabalho em desenvolvimento para mim surgiu mais recentemente, estou a descobrir outros prazeres numa outra maneira de trabalhar. De todas as maneiras, a resposta de emergência pode ser uma resposta em conflito ou catástrofe, vocês já sabem, é uma incapacidade súbita dos serviços que existem funcionarem e pode ser provocada, sim, por um conflito, estamos agora todos a assistir àquilo que está a acontecer na Ucrânia, pode ser por uma catástrofe, pode ser por uma pandemia, e também todos vivemos isso agora mesmo. O interessante é que há muito dinheiro disponível muito rapidamente em situações de emergência e muito rapidamente se diferenciam equipas para ir trabalhar nestes contextos. Portanto, há uma multiplicidade de atores com diferentes origens, com diferentes especialidades e que chegam a um determinado sítio e que têm que falar todos a mesma língua de alguma maneira, que têm de se entender em relação à resposta que querem prestar. Quando estamos a falar de catástrofe, o pedido das autoridades é muito frequente. Em conflitos, nem sempre, porque em conflitos há uma ou mais partes que não têm interesse de ter trabalhadores estrangeiros a ver o que está a acontecer. Portanto, é um trabalho bastante mais complexo em termos diplomáticos. Claro que é sempre fundamental coordenar a resposta entre o governo e os atores humanitários. Isto também nos esquecemos muitas vezes, não é? Nós chegamos a um país e queremos trabalhar, nós levamos a nossa capacidade de resposta, nós sabemos aquilo que podemos fazer, vamos encontrar um sítio que está disponível e vamos começar a trabalhar aí. Acontece que isto não pode ser disruptivo em relação ao sistema que já existia antes, se continua a existir. Portanto, aquilo que existe tem que ser reforçado antes de nós começarmos a criar vias alternas. E é isso, por vezes, o truque mais difícil de adaptar. A ajuda prevê normalmente restaurar os serviços que existiam antes, se possível melhorados. Claro, quando vamos para países como a Síria ou a Ucrânia, são países, e a Síria, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de visitar antes da guerra, era um dos países do Médio Oriente mais estáveis, que tinha um conjunto de universidades de alto nível, a saúde tinha também um nível muito bom. E é um bocadinho difícil quando, ao final de 10 anos de guerra, está tudo no chão, porque temos que recomeçar tudo. Por vezes, não se destrói tudo, portanto, nós temos que ver até que ponto é que os serviços continuam funcionais, até que ponto é que nós conseguimos apoiar ao restabelecimento dos serviços anteriores. Agora, em sítios como o Haiti, onde os serviços que existiam já não eram para nada suficientes, temos que tentar melhorar aquilo que existe. Portanto, pode haver necessidade de conjugar uma resposta de emergência com uma resposta depois um bocadinho mais alargada para desenvolvimento dos serviços. Naturalmente que é muito importante dizer que a segurança é muito instável, porque os acidentes acontecem a todos, até aos humanitários, em conflitos muito especificamente, mas também em catástrofes, também na pandemia, não é? Os profissionais de saúde também sofreram, se calhar foram dos que mais sofreram com a doença, portanto, é preciso ter sempre isto em consideração. As questões de segurança são fundamentais. Quando falamos em saúde, e eu adoro dizer que a saúde em situações de emergência internacional é muito sexy. Sempre que há, e vocês veem, o que acontece agora na Ucrânia, as pessoas estão a ser bombardeadas, há feridos. O que é que aparece nas imagens? Feridos. Pessoas a serem evacuadas, pessoas lesionadas, todo o tipo de impacto de saúde é o que mais vende. E, na verdade, a resposta humanitária também, de certa maneira, é um negócio. E há pessoas especializadas neste negócio que ganham dinheiro com isto e há outras que estão interessadas em dar dinheiro por 1000 outras razões. Então, tirar fotografias de pessoas doentes em conflitos, em emergência, é sempre muito sexy e traz muito dinheiro, apesar dos problemas éticos que isso possa trazer. Naturalmente, em termos de saúde, nós temos sempre uma grande relevância de problemas de saúde pública, seja doenças infecciosas, risco de epidemias, complicações de doenças crónicas, mas existe também um grande impacto de lesões traumáticas. Naturalmente, durante um conflito, as lesões traumáticas continuam-se durante o conflito. Durante uma catástrofe são, logo a seguir à catástrofe, as pessoas que se feriram durante o evento e que têm que ter algum tipo de cuidado. Portanto, é necessário uma grande variedade de especialistas que têm que ir num curto espaço de tempo. Portanto, o mais rapidamente possível é importante estar ali com o maior número de especialidades possível para começar a trabalhar. Ao mesmo tempo que a ajuda é autolimitada,
porque, em princípio, quando termina a crise e se estabelecem minimamente os serviços existentes, voltamos para casa. Portanto, também é bastante sexy para os trabalhadores humanitários, porque sabemos que é uma coisa relativamente curta. Eu vou em resposta de emergência, posso-vos dizer, com o Comitê Nacional da Cruz Vermelha, o CICD, normalmente uma resposta de emergência são 3 semanas, 4 semanas. Então, nós vamos, muito rapidamente, voltamos e continuamos a trabalhar, até porque é muito difícil trabalhar vários dias nesses contextos, e, por outro lado, os trabalhos em desenvolvimento são bastante mais complexos. Portanto, a resposta humanitária em desenvolvimento dirige-se a países de mais baixos recursos, com problemas crónicos de performance, portanto, não funcionam, e o impacto é de uma instalação insidiosa muito lento. Portanto, nós não vemos, e estou num excelente país para falar sobre isto, na Venezuela, desde 2010, que há um agravamento das situações económicas, políticas, sociais, e que tardou muitos anos a ser reconhecido. Eu comecei a trabalhar na Venezuela em 2018, estamos em 2022, e só no ano passado, com a estabilização da pandemia, é que se começaram a ver mais organizações internacionais a trabalhar aqui, num país que essencialmente está no chão economicamente, que não tem capacidade de resposta. São problemas de longa duração, são programas, perdão, de longa duração, porque têm que responder a diferentes necessidades de países que ou nunca tiveram um standard minimamente aceitável ou que o perderam há tanto tempo que é preciso restabelecer tudo, porque já há uma geração ali que não sabe trabalhar de outra maneira. Atenção, que é fundamental, quando falamos em programas de desenvolvimento, não ter o complexo do white savior, salvador branco, não é? Que vimos nós, da Europa, nós sabemos exatamente como é que se trabalha na Europa, é exatamente isso que tem que se fazer fora. Não é. Nós temos que nos adaptar às condições locais, nós temos que entender o que é que se fazia ali, de bem, e temos que tentar apoiar a que esse bem se estabeleça, eventualmente se melhore, pensando em questões genéricas e não em forçar a minha experiência àquele lugar, porque a minha experiência pode não funcionar ali. E, naturalmente, também há aqui muita sensibilidade política, muita sensibilidade diplomática, porque nós não podemos chegar a um país a dizer que vocês aqui não sabem trabalhar e eu aqui vou-vos ensinar como é que as coisas funcionam. Porque se eu bem me lembro, durante a pandemia e se calhar há mais ou menos um ano, quando veio aquela equipa alemã trabalhar ajudar-nos a resolver o nosso problema de Covid, não é? Foi recebida com alguma piada, não é? Então vêm estes 5 ou 6 alemães aqui ensinar-nos a trabalhar. Nós temos anos a fazer isto, portanto, é muito importante ter essa percepção. Quando chegamos, as pessoas que estão lá têm a sua experiência e com certeza vão olhar para nós de lado. Em termos de saúde, os programas de desenvolvimento são um bocadinho diferentes das respostas de emergência, porque, na verdade, existem programas dedicados a doenças ou a problemas estruturais. Eu, neste momento, estou a trabalhar num programa dedicado a dengue e malária, portanto, não tem nada a ver com uma resposta de emergência em que o trabalho que eu faria seria completamente diferente. Estou a trabalhar num programa de largo prazo, em que estamos a tentar fazer eliminação de criadeiros, ou de criadeiros, acho eu, de mosquitos em comunidades de maior dificuldade económica. E é um trabalho que vai durar bastantes anos. A aposta em educação e formação é fundamental e há infinitas possibilidades de trabalho continuadas no tempo. Pode ser programas de saúde infantil, materna, vacinação, tuberculose, controle de infecções, 1000 coisas. Claro, com respostas a largo prazo e difícil previsão de término, perguntamos quem é que depois de nós saímos continua cá. E isto, em termos de financiamento, também é muito difícil, porque enquanto que a emergência é sexy, os desenvolvimentos não são tão sexy, porque um doador pode dar 5 milhões para dar a resposta ali à Ucrânia, mas se calhar não vai dar esses 5 milhões para o Iémen, que há anos tem problemas e de certeza que não se vai resolver de um dia para o outro. Portanto, também em termos de financiamento, são programas muito mais desafiantes. Agora, independentemente de ser um programa de desenvolvimento ou um programa de emergência, a verdade é que nós encontramos uma situação e visualizamos outra e queremos criar outra coisa. Portanto, nós começamos sempre de um ponto de tragédia e o objetivo é ter alguma coisa bastante mais interessante. O que é que nós temos que pensar sempre? A questão da sustentabilidade. A ajuda humanitária não tem um fim claro, é um processo contínuo, tem que ter objetivos, nós vamos cumprindo. E é fundamental planear atividades que construam capacidades e não as substituam, independentemente da causa, sempre pensar em sustentabilidade. O que é que eu vou fazer? Durante quanto tempo? E quando eu sair daqui, como é que as coisas vão ficar? Também é importante dizer que há equipas de alta rotatividade e eu, quando me for embora daqui, vem outra pessoa que tem outra experiência, outro trabalho,
E se ele não seguir aquilo que eu vinha a fazer, se calhar isto não vai fazer sentido, porque a certa altura cada um vai em suas direções. Portanto, é muito importante ter uma linha muito clara de orientação. E mesmo que eu não esteja de acordo com aquilo que se fez antes, não posso mudar à hora que chego, porque senão eu ainda não estou a perceber bem a fotografia toda e já estou a querer implicar outras alterações que podem não correr bem. Agora, isto é tudo maravilhoso, não é? É tudo muito teórico, que nós chegamos a um sítio e começamos a trabalhar, mas a verdade é que nós, quando começamos a trabalhar, começamos a conhecer pessoas. E quando começamos a conhecer pessoas, há coisas que nos alteram as nossas perspectivas e que nos fazem pensar, se calhar, de maneira um bocadinho diferente. Percebemos que a adaptabilidade é uma das características mais importantes do ser humano e a verdade é que nos reinventamos sempre durante as crises. E eu sei que vocês aí sabem disso muito, muito bem. Descobrimos soluções, criamos saídas, damos a volta. Há pessoas que têm maior facilidade, há pessoas que não. Há pessoas que têm mais dinheiro, que lhes pode permitir terem alguma facilidade. Há pessoas que têm emprego, outras que o perdem. Há pessoas que têm uma rede social muito sólida, muito solidária, que nos ajuda a dar o passo em frente. Há países com políticas sociais muito mais efetivas e que nos permitem não partir do zero depois de uma catástrofe. Mas quando as coisas começam, todos sentimos dificuldades, todos duvidamos, todos temos medo do futuro. E as pessoas destas mesas, portanto, as 4 pessoas que falaram antes de mim, todas falaram sobre isto. Não é? O medo, a dúvida, como é que vamos fazer, como é que se dá a volta. Então quero-vos falar sobre 5 pessoas que eu conheci, que têm histórias muito diferentes e gostava que vocês pensassem, eles sobreviveram, não é? E agora? E nenhuma delas é uma história da pandemia, mas eu sei que também as podia ter posto aqui, mas vocês já a conhecem se calhar até melhor do que eu. Então vou falar sobre o Adil. O Adil tem 6 anos, ou tinha 6 anos, quando eu o conheci em Gaza, em 2014. Foi ferido com estilhaços depois de um ataque aéreo destruir a casa dele. O que é que acontece? Ele veio com a mãe, que era uma senhora saudita, que casou com um palestiniano, uma pessoa que vivia em Gaza, que não era amigo do regime de Gaza. E durante a guerra, uma pessoa do Hamas, o regime que gere Gaza, foi ao jardim da família lançar um míssil, um rocket, para o lado de Israel. O que é que os israelitas fazem? Eles veem de onde é que vêm os mísseis e vão lá e atacam. Portanto, é assim que a coisa funciona. Olha, veio daqui, vamos dar cabo desta casa. Então, em 2 horas, tinha a casa destruída pelo ataque aéreo. O que é que acontece? O pai do Adil morreu. O Adil e a mãe não. Tinham feridas ligeiras, vieram ao hospital para nós fazermos, para suturar, etc. E o comentário da mãe foi, olha, agora não sei, porque perdi o meu marido, não tenho mais família aqui, quero ir para a Arábia Saudita, eu tenho passaporte, meu filho não, porque quem dá a nacionalidade é o pai, e agora? Não é? O que é que eu vou fazer? Vou ficar aqui com o meu filho, sem ter família, num sítio onde já mataram o meu marido, e eu, não é? Também vos posso falar do Iémen, onde eu estive em 2015. Temos aqui uma sala de emergência. A porta principal, vocês podem vê-la, é esta porta de vidro, que está aqui coberta com tijolos, porque havia bombardeamentos, havia snipers, não se podia ter uma janela aberta, portanto cobriu-se. 3 funcionários do hospital foram alvejados por snipers. Nós ficámos sem água porque eles não conseguiam abrir a bomba de água. E o hospital converte-se num campo de batalha, connosco a trabalhar aí dentro. Portanto, vamos ter que evacuar o hospital, de alguma maneira em segurança. Acreditem que a nossa segurança era a nossa principal preocupação, porque pensamos sempre nisso. Se nós não ficarmos bem, ninguém vai salvar esta gente, mais ninguém estava a chegar a este hospital, tínhamos 200 feridos por dia, e funcionávamos com 40 funcionários, pessoal do hospital. Mas, a certa altura, temos que evacuar, não há outra opção. E este hospital era o único hospital nesta zona de batalha, o mais próximo estava a 20 km, mas tinha de se atravessar uma ponte que estava controlada por um grupo armado. Portanto, ninguém conseguia chegar ao outro hospital. Nós conseguimos evacuar, assisti a algumas das cenas mais difíceis na minha vida, como, por exemplo, uma pessoa com uma fratura do fémur, que estava sob tração, levantar os pesos da tração, sentar-se numa cadeira de rodas e sair. Uma pessoa amputada do dia anterior, a descer escadas com o coto a apoiar, porque as pessoas perceberam de um momento para o outro que iam morrer se ficassem no hospital. E nós também percebemos o mesmo. Portanto, passaram 7 anos, a zona em questão foi completamente destruída, aquilo era uma zona residencial, foi abandonada.
E até hoje ninguém sabe onde é que estão mais de metade das 150 mil pessoas que viviam naquela zona. Okay? Falo também um bocadinho sobre o Afeganistão, mas vocês percebem, há aqui diferentes contextos, e quero falar-vos da Zubaida. A Zubaida tinha 19 anos quando eu a conheci. Estava à espera de uma consulta de ginecologia feita por uma organização internacional. Ela foi acompanhada pela mãe numa situação de grande stress, porque a família do marido queria devolvê-la porque ela não podia engravidar. Quando se faz a observação ginecológica, a ginecologista verifica que esta jovem tem um ímã intacto e depois de algumas perguntas percebe que este casal pratica exclusivamente sexo anal e não percebem muito bem porque é que ela não é engravida, não é? Então, aqui uma vez mais, a Zubaida tem 19 anos, a família do marido está prestes a devolvê-la e agora quem é que vai explicar ao marido como é que a coisa funciona para eles poderem ter filhos? Não é fácil. Já estou quase a acabar, já devo estar mesmo em cima do meu tempo, mas falar também do Chance, de 4 anos, ferido num ataque a uma aldeia, onde se atingiram exclusivamente mulheres e crianças. A mãe, viúva, porque o marido morreu nesse ataque, perdeu o pouco que tinha. O Chance ficou connosco por 6 semanas, uma fratura braço esquerdo, já não sei exatamente que osso era, mas lembro-me que ele engordou 10 quilos connosco. Portanto, aqui, isto era uma festa de Natal, em que o Chance já estava quase a ponto de ir para casa e ele já está aqui gordinho, mas quando chegou não estava bem assim. Quando teve alta, a mãe pediu-nos uma lona para servir de telhado, porque ela tinha de recomeçar a vida e a preocupação dela era que vinha a época das chuvas e ela não tinha como se abrigar. E nós, naturalmente, demos-lhe a lona e eu estaria curiosa para saber o que é feito deles. Coreia do Norte, outro interessante ponto turístico, onde tive a oportunidade de passar 15 dias, a dar uma formação de trauma para médicos norte-coreanos, falar-vos da doutora Pak, que é uma médica voluntária da Cruz Vermelha, intérprete dos nossos cursos de trauma. O seu salário de 20 euros chega-lhe e sobra, porque tudo o que ela precisa é dado pelo governo. Ela pertence à classe alta coreana, vive num apartamento novinho, que lhe foi atribuído um ano antes, só que é um 12º andar, não tem elevador e ela só tem 4 horas de eletricidade por dia. Portanto, o frigorífico também funciona 4 horas por dia. 2 semanas por ano é convocada para ir participar na plantação e colheita de arroz. Ela tem 24 horas para deixar marido e filhos e ir. Claro que marido e filhos também são chamados, mas não necessariamente na mesma semana, portanto, ao calhas. Ela não conhece a internet e nunca ouviu falar do fator Rezos. A positivo, A negativo, O positivo, O negativo. Para ela só existe A, B e O. Porque o fator Rezos nunca chegou à Coreia do Norte. Dizem eles que eles lá não têm. Na Venezuela, em 2018, conheci a doutora Adriana, uma das pessoas que eu mais admiro nesta vida, porque a doutora Adriana é uma cirurgiã-geral, diretora de serviço, professora universitária, coordenadora de especialização em cirurgia-geral no Hospital Central da Venezuela. Em 2012, tinha um excelente nível de vida, comprou casa, viajava ao estrangeiro 2 vezes ao ano, ela tem família em Miami e família em Barcelona. Em 2018, quando eu conheci o salário, eram 26 euros, com uma cesta básica, portanto, para ter os produtos básicos de sobrevivência, de 120. Ela ofereceu-se voluntariamente para trabalhar connosco nos cursos de trauma que damos, para melhorar a qualidade de cuidados, porque ela dizia, não quero saber de dinheiro, eu quero saber que as pessoas aqui sejam bem atendidas. E atenção que ela precisava muito de dinheiro, e uma vez por mês, estar 2 dias dedicada a isto, limitava muito. Especialmente porque o marido, que também é cirurgião e também era instrutor nosso, foi diagnosticado com cancro de tireoide. E a Adriana, por 2 anos, foi o ganha-pão da família. Sobreviviam com a ajuda das famílias no estrangeiro, mas com muitas dificuldades, como podem imaginar. Ela tem um filho e as condições que ela conhecia em 2012 não eram as mesmas que ela conheceu em 2018 e foi muito difícil para ela adaptar-se, mas a preocupação continuava a ser os cuidados de saúde que se prestavam no hospital. Portanto, cada uma destas pessoas tem uma realidade diferente e vai sair de cada uma das suas crises de maneira diferente. Nós somos forçados realmente a adaptar-nos. Em algumas situações até sermos melhor do que estávamos antes, porque percebemos que há voltas que podemos dar. Claro que a saúde mental dirige a nossa adaptabilidade e não pode ser ignorada, e nós sabemos que quem tem maior dificuldade em adaptar-se, muitas vezes tem outros problemas de base, mas no final das contas há forças que não nos permitem voltar para trás, não é? O que eu sinto, não consigo relativizar, o meu problema vai ser sempre mais grave que o problema do outro, e no mundo humanitário somos confrontados com isto diariamente. Ainda assim, eu queria partilhar convosco estas histórias, porque
porque todos estamos a viver tempos difíceis, todos vivemos tempos muito difíceis no passado, e todos seguramente tivemos momentos de pensar isto não vale a pena, prefiro desistir. Mas no final tudo sobrevivemos e temos que encontrar a maneira de continuar a dar a volta e viver com as melhores circunstâncias que temos, portanto. Quero agradecer-vos pelo convite, pela oportunidade de partilhar e quando eu voltar a Coimbra espero ver muitos de vocês por aí e um grande abraço a todos. Excelente, Joana. A Joana fica muitas vezes para o fim nos congressos, por causa disto, conta histórias e já não rouba tempo às mesas as seguintes. Magníficas apresentações. A gente resumo e muito breve. Os três, o Nuno, a Paula e a Joana trouxeram-nos aqui quatro itens extremamente importantes no que diz respeito às situações de catástrofe e situações de exceção. A segurança, isso é um paramount, toda a gente percebe que a segurança é fundamental, nem vamos questionar isso, mas depois trazem-nos a preparação como tema, a organização e a adaptação. E na última palestra agora da Joana, a adaptabilidade foi sempre um termo muito utilizado. Tudo isto à volta dos recursos humanos. Eu antes de passar às perguntas, e vão-me perdoar, mas eu vou ter que contar uma história, porque se eu não viesse cá e não contasse também uma história, ia ficar mal depois na Força Aérea, ia ser chato. Tenho alguma experiência entre Líbia, Síria, Israel e outros países, e Portugal tem tido um contingente muito presente em África, como sabem, e na República Centro-Africana especificamente. O nosso núcleo de evacuações começou a operar em 2016, de uma forma mais efetiva, em janeiro, e ali, perto do verão, fomos ativados para um mass casualty, uma situação de multivítimas, numa cidade, numa aldeia, ao norte da República Centro-Africana, em que alguns militares portugueses, isto agora já se pode falar abertamente, na altura era sigilo, mas agora já se pode falar abertamente, alguns militares portugueses tinham sido vítimas de uma emboscada e havia vários feridos no local. Ok, pronto. Era para isso que nós estávamos treinados, era para isso que estávamos preparados. A nossa experiência de pré-hospitalar em contexto de VMER e de helicóptero de emergência médica também nos dava algum know-how, tínhamos a nossa preparação militar e lá fomos. Montámos uma equipa, enfermeiros e médicos, que era basicamente o nosso enorme núcleo de 2 médicos e 5 enfermeiros, e toda a equipa se ia deslocar. Tínhamos o protocolo de transfusão massiva ativado, íamos levar sangue connosco, e às 11 da noite, em agosto, estávamos prontos para descolar para a República Centro-Africana com um avião com capacidade de transporte multivítimas, que é o C-130, que ia levar cerca de 10 horas a chegar à África. Ok, pronto, 10 horas, em voo, durante a noite, não havia refeições, encomendámos pizzas pelo Uber Eats, encomendámos cerca de 20 pizzas, ainda hoje acho que ainda ando com o sabor da pizza na boca, porque foram pizzas, como podem pensar, desde o pequeno almoço, todas as refeições. E quando estávamos prestes a descolar, já tínhamos a equipa toda pronta dentro do avião, estávamos prestes a descolar, tivemos um update da situação e em que o mass casualty que estávamos a pensar tinham sido todos recuperados e só havia necessidade de resgatar uma única vítima. Nós voamos normalmente com capacidade de sobrevivência clínica até às 72 horas. Portanto, todos os fármacos que vocês possam pensar em contexto de carga de VMER ou de carro de reanimação, primeira abordagem, nós temos cerca de 72 horas de autonomia, inclusive de oxigênio. Ora, desmontar esse contexto seria um bocadinho complicado. Mandámos a equipa toda para casa, fiquei eu e mais um médico, que era a primeira missão dele, e acabámos por descolar para a África. Já não fomos para a pista não preparada, que era a ação inicial, fomos para o aeroporto internacional de Bangui. Lá chegados, no outro dia de manhã, tínhamos que ir ao hospital, o tal tipo 2, ou Rol 2, na nossa nomenclatura NATO é um Rol 2, que tem alguma capacidade cirúrgica, tínhamos que ir buscar um militar baleado com múltiplas portas de entrada. Isso está bem, ok. Pronto. Até aqui estava tudo normal, passámos de muitos para um, estava a correr bem. Levámos o material necessário para resposta e estabilização a uma vítima só, e o espetáculo começa logo dentro do avião quando ao meu médico, ao médico que estava comigo, ofereceram-lhe o colete balístico, capacete e arma.
apesar de ser militar e de já ter lidado com aquilo na recruta, para ele, depois, acabando a recruta, fazem medicina, fazem a especialidade e tudo mais, e aquilo acaba por ficar ali no esquecimento. Eu também não era propriamente o meu prato de andar de arma em casa, mas pronto, lá me adaptei. Lá está a adaptação. E fomos pelo meio do mercado de Bangui, que é um mercado, sei lá, nem sei se aquilo era mercado, porque é tanta gente, tanta coisa, é carros para um lado, motas para o outro. Nós, apesar de irmos em coluna militar com escolta, tínhamos motas e bicicletas a passar entre os jipes, o que era um risco enorme se um dos jipes atropela algum daqueles cidadãos naquele mercado, ia ser literalmente o fim do mundo para nós. Apesar dos jipes serem antibalísticos e tudo mais. Lá fomos, chegámos ao hospital, entretanto, pelo caminho, o nosso soldado que ia a conduzir o carro diz: ainda bem que vocês cá estão, vocês vieram hoje, mas ontem houve um acidente grave aqui junto ao hospital, mas aparentemente tudo controlado, já não está ninguém na rua. Eu disse: ok, o acidente foi ontem, hoje já não está ninguém na rua, até agora está tudo a correr bem. Pronto. E, de facto, em África, o transporte de passageiros coletivo são caminhões de caixa aberta, onde levam cerca de 30 a 40 pessoas naqueles caminhões. E um dos caminhões tinha capotado mesmo junto à porta do hospital. E, apesar do hospital estar direcionado só para resposta a militares, absorveu os cidadãos africanos e civis que estavam no local. Eu não sabia ainda deste pormenor. Foi-nos passado o nosso doente, a nossa vítima que nós íamos transportar, e entretanto aparece-nos um médico sérvio com um ar completamente louco. Hoje em dia percebo que o ar de louco dele era de quem não dormia há muitos dias, a pedir ajuda porque tinha N doentes com necessidade cirúrgica e não tinha capacidade de resposta, não tinha sangue, as peças de fixação externa tinham acabado e o ortopedista dele estava sozinho no bloco e o anestesista estava com uma desinteria e não tinha anestesista. Porra, o meu médico é anestesista, eu de bloco sei alguma coisa, pronto, já temos. Viemos para Portugal 2 dias depois. Não sei, entretanto, ter arranjado um serralheiro para arranjar umas roscas de ferro para fazer mais fixações externas. Foi assim que estabilizámos uma série de fraturas musculoesqueléticas que existiam no local. Acabei por ir buscar o sangue que estava no nosso avião e todo o material de resposta nas 72 horas, gastámos tudo e mais alguma coisa, porque estávamos preparados para uma coisa maior. Felizmente correu bem, conseguimos gastar o sangue todo, senão ia ser uma chatice. A nossa organização veio muito do nosso treino e daquilo que nós fazemos em Portugal, na resposta como algumas das situações que a Paula Neto frisou. O Tondela foi um bom exemplo de interoperabilidade das pessoas. E depois, basicamente, a nossa adaptação enquanto portugueses, enquanto enfermeiros e médicos da área de urgência e emergência, estamos sempre disponíveis para pensar de forma diferente, num local diferente, e fazer sempre com o objetivo final de estabilizar. Esta foi uma, tinha muitas, mas depois que ficava aqui no mesmo registro da Joana, ainda quer estar um bocadinho abaixo dela. Okay? Vou-vos deixar agora espaço para perguntas. Não sei se querem colocar alguma questão, acho que é uma boa oportunidade. É que senão vou continuar eu a falar e fazer perguntas. Vai ser uma chatice. Bem, não havendo perguntas, eu vou colocar aqui uma questão ao Nuno, que ficou-me aqui a morder um bocadinho. Nuno, tu foste, de certa forma, aliciado para a tua experiência, não é? Quais foram as necessidades em termos de preparação que tu achaste, ou como é que tu podias ter preparado melhor, hoje em dia, olhando para trás? Como é que tu achavas que podias ter preparado melhor para a missão em que tu foste envolvido? É sim, preparado melhor, poderia ter feito de maneira muito diferente, se calhar, naquilo que levei. Só como curiosidade, a minha mochila leva 50 litros. Eu levei para aí 5 litros de volume em roupa e o resto foi em comida. Se calhar regulava um bocadinho melhor ou orientava um bocadinho melhor aquilo que eu iria levar. E depois é um bocado complexo. Foi a primeira missão e eu se calhar iria mais focado, ou iria focar um bocadinho mais na preparação daquela que não é a minha área. Embora eu tenha feito mais parte da preparação das missões de prevenção relacionadas com as grávidas, se calhar tinha-me preparado um pouco melhor para dar uma resposta mais eficaz.
E penso, para já, depois na altura. Ok. Mais roupa? Não, mais objetos de limpeza. Mais objetos de limpeza. Ok, era aí que eu queria chegar. A limpeza é mesmo... É complicado. Naquela complicada. naquela zona, clima tropical, sem qualquer instalação sanitária para onde nós estivemos. Não mostrei, mas o meu acampamento era eu estava numa tenda, num iglu da Decathlon. Não havia casa de banho durante umas semanas, não soube o que era casa de banho e, de facto, tinha levado mais toalhitas do Odote. Porque dá um jeitão. Isto é feito um curso de sobrevivência connosco. Por que não? Eu à Paula tenho uma pergunta também. Não vou falar da organização e de resposta porque ia ser complicado, mas gostava mesmo que tu me falasses do que é que tu achas da interoperabilidade, como aconteceu em Tondela, não é? O caso daquele desporto perigoso que é a sueca, que desenvolveu alguns número de queimados, 8, 9, salvo erro na altura, com alguns mortos. O que é que tu achas de interoperabilidade e em que tópico é que o INEM poderá ser um vetor de mudança nesta interoperabilidade? Sim, foi um bocadinho o que eu falei. Obviamente que e mais nestes cenários complexos, com muitas vítimas, em que há necessidade de fazer uma gestão que não pode ser só local, porque são vítimas que muitas vezes têm que ser drenadas para diferentes hospitais. Obviamente que a interação entre as diferentes entidades é crucial. E isso, na minha opinião, tem que estar mais uma vez centrado naquilo que é o núcleo da orientação do sistema, que é o INEM. Foi isso que aconteceu em Tondela, é isso que acontece noutras situações, até porque lá está, com um elevado número de queimados, como aconteceu nessas situações, e mesmo em outubro também, tivemos nos incêndios em outubro, também houve essa necessidade de tirar doentes dos hospitais para outras unidades, e aí também com a colaboração da Força Aérea, porque efetivamente o INEM não tem que ter, por exemplo, aeronaves com capacidade para levar 2, 3, 4, 5 doentes, mas vocês têm, a vossa atividade faz sentido isso, a nós não, mas também não faz sentido termos todos a mesma coisa para usarmos uma vez na vida, e portanto esta interação tem que existir, e obviamente que quem tem a obrigação de coordenar o sistema deve ser o grande foco de articulação entre as entidades, e penso que cada vez mais isso acontece e funciona, como tem acontecido nestes últimos eventos. Concordo contigo. Eu à Joana só não tenho perguntas, é só quando é que voltas? A partir do final de junho estou aí, aceito convites, almoços, jantares. Ui. Não, mas deixa-me dizer-te que sobre Bangui, eu também estive em Bangui, essa mítica localidade, e estive numa altura muito complicada, em que aquilo que eu recordo com maior carinho eram umas sandes, porque eu levo sempre uma mala com pelo menos uma semana de comida. Quando vou para sítios complicados, levo 2 semanas. Então, fiz umas sandes com atum e pesto, que recordo com muito carinho que eu comia debaixo da cama, porque o nosso telhado era de palha, não é? E havia tiros por todo lado, então eu passei ricas 3 semanas aí, debaixo dessa cama, a maior parte do tempo, e tenho a sensação que Bangui é um sítio onde eu terei que voltar para conhecer a coisa com maior, com um foco um bocadinho mais turístico, mas era um país que eu nem sequer sabia que existia até ter que ir para lá, portanto, ouço a tua história com essa saudade. Eu dou-te a minha vez, podes ir na minha vez, que eu deixo. Acredito que sim. Eu acho que terminaríamos por aqui, não, se ninguém tiver mais nenhuma questão destas novas intervenções. Tânia. A esperança é um sentimento poderoso que nos move, que alimenta a nossa determinação, que nos faz dizer sim quando normalmente diríamos não e que nos permite sonhar sobre mudar o mundo, sobre fazer a diferença.
Mas é difícil manter a esperança num momento como o que vivemos, quando estamos no ponto mais baixo, quando temos de trabalhar de formas que nunca imaginámos, colocando as nossas próprias vidas em risco dia após dia, quando nunca nos sentimos tão sós. Mas quando pensávamos que tudo estava perdido, algo aconteceu. Unimos-nos, vimos uma réstia de esperança, enfrentámos a pandemia da Covid-19. Começámos a acreditar que um dia, juntos, podemos vencê-la, e foi isso que nos motivou na Gilead. Juntarmos-nos a esta luta e permitir que o maior número de doentes possível possa regressar para junto das suas famílias, onde pertencem. Respiratory disease, which causes pneumonia-like symptoms, has infected almost 84,000 people. When lockdown came, we were told to stay at home, protect the old. And so we tried to follow rules. The playground shut, and so did schools. It wasn't easy being apart. No more football in the park. The teachers spoke on screens and phones. We waved to loved ones in their homes. While most of us were stuck inside, some grown-ups worked hard to provide. They bought food, deliveries and post to every street, door and close. They drove the buses and the trains, collected those who were in pain. They worked in shops and supermarkets, stacked our shelves and hoovered carpets. And though we couldn't shake their hands, we wanted them to understand that like a rainbow way up high, they brightened up our lockdown skies. 'Cause now we see their work was key for helping those like you and me, and getting us back on our feet. So finally, we all can meet. That was good rabbit, Albert. I mean, that can be a rabbit.